Olá, sejam muito bem-vindos ao Histórias que a Bíblia Conta Oficial. No vídeo de hoje, iremos falar toda a lista de todos os papas que passou no Vaticano, mas é preciso que você fique até o final para saber tudo, ok? Aproveita e se inscreva. No canal Tá Bom, Meu Santo. A história dos papas da Igreja Católica Apostólica Romana é vasta, abrangendo cerca de 2000 anos, desde São Pedro, considerado o primeiro papa, até o Papa Francisco, que, segundo as informações fornecidas, faleceu em 21 de abril de 2025. A lista oficial de papas, conforme o Anuário Pontifício do Vaticano, reconhece 276 papas até Francisco, embora haja controvérsias históricas sobre alguns pontificados, especialmente nos primeiros séculos, devido à escassez de registros e à presença de antipapas. Abaixo, apresento um resumo da história dos papas, dividido por períodos históricos, com destaque para os mais relevantes, seus legados e curiosidades, conforme solicitado. Devido à extensão do tema, o relato será conciso, mas abrangente, cobrindo os principais momentos e papas. Primórdios do cristianismo, século I, século IV. Os papas mártires. São Pedro, c. 3067. Considerado o primeiro papa, foi apóstolo de Jesus e líder da comunidade cristã primitiva em Roma. Segundo a tradição, foi martirizado sob Nero, crucificado de cabeça para baixo. Sua liderança estabeleceu Roma como centro do cristianismo. Papas primitivos, séculos III. Os primeiros sucessores de Pedro, como São Lino, São Cleto e São Clemente I, são figuras obscuras devido à falta de registros. Muitos foram mártires durante as perseguições romanas. A igreja era descentralizada e os bispos de Roma tinham primazia honorífica, mas não autoridade universal clara. São Melquíades, 311-314. Primeiro papa sob Constantino, após o Édito de Milão, que legalizou o cristianismo. Recebeu o Palácio de Latrão, iniciando a presença oficial da Igreja em Roma. São Silvestre 1335 supervisionou a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano após o Concílio de Nicéia, 325. Sua relação com Constantino fortaleceu a Igreja. Características do período. Perseguições intensas marcaram os primeiros papas, muitos dos quais morreram mártires. A organização da igreja era rudimentar e o título Papa, Pai, só se consolidou no século III, Alta Idade Média, século V, século X. Consolidação do papado São Leão Magno, 440-461. Um dos papas mais influentes, enfrentou invasões bárbaras e convenceu Átila, rei dos hunos, a poupar Roma. Definiu a primazia do bispo de Roma teologicamente. São Gregório Magno, 590-604. Primeiro papa monge, reformou a liturgia e promoveu a conversão de povos bárbaros. Sua obra pastoral consolidou o papado como líder espiritual e político. Período dos Estados Pontifícios, século VIII. Após doações de Pepino, o Breve e Carlos Magno, o papado ganhou territórios, estados pontifícios, aumentando seu poder secular. Papas como Estevão II, 752-757, começaram a governar como soberanos. Saeculum Obscurum, século X. Período de crise, com papas controlados por famílias romanas como os Crescentios e os Tusculanos. Figuras como Marósia influenciaram eleições, e papas como João XII, 955-964, foram acusados de corrupção. Características do período. O papado alternou entre liderança espiritual e poder político, enfrentando invasões bárbaras e lutas internas. A criação dos estados pontifícios marcou o início do papel secular dos papas, Idade Média Central,
século XI, século XIII. Apogeu do poder. Papal Gregório VII, 1063-1085. Líder da reforma gregoriana, defendeu a supremacia papal sobre reis e imperadores. Sua disputa com o imperador Henrique IV, questão das investiduras, culminou no episódio de Canossa, o Inocêncio III, 1198-1216. Considerado o papa mais poderoso da história, exerceu autoridade sobre monarcas europeus, convocou a Quarta Cruzada e o Concílio de Latrão IV, reforçando a ortodoxia católica. Bonifácio VIII, 1294-1303, proclamou a bula Unam Sanctam, afirmando a supremacia papal. Entrou em conflito com o rei Filipe IV da França, marcando o declínio do poder temporal papal. Características do período. O papado atingiu seu auge político mediando conflitos entre reinos e liderando cruzadas. No entanto, tensões com monarquias começaram a limitar sua influência secular. Crise e cisma, século XIV, século XV. Avignon e o cisma do Ocidente. Papado de Avignon, 1309-377. Os papas residiram em Avignon, França, sob influência francesa. Clemente V, 1305-1314, iniciou o período, e Gregório XI, 1370-1378, retornou a Roma, encerrando-o. Cisma do Ocidente, 1378-1417, divisão na Igreja com papas rivais em Roma, Avignon e Pisa. O Concílio de Constança, 1414-1418, resolveu o cisma, elegendo Martinho V, 1417-431. Urbano VI, 1378-1389. Sua eleição controversa desencadeou o cisma. Seu temperamento instável alienou cardeais, levando à eleição de antipapas, características do período. A Igreja enfrentou uma crise de legitimidade, com papas e antipapas disputando o poder. O retorno a Roma e a resolução do cisma fortaleceram o papado, mas expuseram suas fragilidades. Renascimento e Reforma, século XV, século XVII. Arte, política e contra-reforma. Júlio II, 1503-1513. Conhecido como Papa Guerreiro, patrocinou artistas como Michelangelo e Rafael, iniciando a construção da Basílica de São Pedro. Liderou campanhas militares para expandir os estados pontifícios. E Leão X, 1513-1521. Filho de Lorenzo de Médici, enfrentou a reforma protestante de Lutero. Sua venda de indulgências foi um gatilho para o cisma protestante. Pio V, 1566-572, líder da Contra-Reforma, implementou as reformas do Concílio de Trento e excomungou Elizabeth I da Inglaterra. Gregório XIII, 1562-585, introduziu o calendário gregoriano, ainda usado hoje. Características do período. O papado foi marcado por patronagem artístico, corrupção e resposta à reforma protestante. A Contra-Reforma reafirmou a autoridade papal, mas o poder secular diminuiu. Era moderna, século XVIII, século XIX. Declínio temporal e dogmas. Pio VII, 1800-1823. Enfrentou Napoleão, que ocupou os estados pontifícios e o prendeu. Restaurou a Companhia de Jesus e negociou o Congresso de Viena, recuperando territórios papais. Pio IX, 1846-1878. Detentor do pontificado mais longo, 31 anos. Proclamou o dogma da Imaculada Conceição, 1854. E convocou o Concílio Vaticano I, 1870, que definiu a infalibilidade papal. Perdeu os estados pontifícios para a unificação italiana, iniciando a Questão Romana. Leão XIII, 1878-1903. Publicou a encíclica Rerum Novarum, 1891, base da doutrina social da Igreja, defendendo direitos trabalhistas e rejeitando o socialismo. Características do período.
O papado perdeu poder temporal com a unificação italiana, mas ganhou influência espiritual com novos dogmas e uma postura social mais ativa. Século XX e XXI. Papas contemporâneos Pio XI, 1922-1939. Assinou o Tratado de Latrão, 1929, criando o Estado do Vaticano. Condenou o nazismo e o comunismo em encíclicas Pio XII, 1939-1958. Controverso por seu silêncio público durante o Holocausto, embora tenha protegido judeus secretamente. Proclamou o dogma da Assunção de Maria, 1950, João 20:13, 1958-1963. Convocou o Concílio Vaticano II, 1962-1965, modernizando a Igreja. Conhecido como Papa Bom, promoveu o ecumenismo. Paulo VI, 1963-1978. Concluiu o Concílio Vaticano II e enfrentou críticas por sua encíclica Humanae Vitae, 1968, que reafirmou a proibição de contraceptivos. João Paulo I, 1978. Governou por apenas 33 dias, morrendo subitamente. Sua morte gerou teorias de conspiração, mas a causa oficial foi infarto. João Paulo II, 1978-2005, primeiro Papa polonês, teve um dos pontificados mais longos, 26 anos. Viajou extensivamente, promoveu a queda do comunismo e sobreviveu a um atentado em 1981. Canonizado em 2014, Bento XVI, 2005-2013. Teólogo alemão, renunciou em 2013 devido à saúde, um evento raro. Enfrentou escândalos de pedofilia na igreja. Faleceu em 2022, Francisco, 2013-2025. Primeiro Papa jesuíta e latino-americano, Jorge Mário Bergoglio promoveu reformas na Cúria, defendeu migrantes, ecologia, Laudato Si, 2015, e diálogo interreligioso. Enfrentou a pandemia de Covid-19 e problemas respiratórios, falecendo em 21 de abril de 2025, após um AVC e insuficiência cardíaca. Características do período. Os papas modernos focaram em questões globais, como direitos humanos, ecumenismo e justiça social. O Concílio Vaticano II marcou uma abertura da Igreja ao mundo contemporâneo. Estatísticas: nomes mais populares. João, 21 vezes. Bento e Gregório, 16 vezes cada. Clemente, 14 vezes. Francisco foi usado pela primeira vez por Bergoglio, pontificados mais longos. Pio IX, 31 anos. João Paulo II, 26 anos. Leão XIII, 25 anos. Pontificados mais curtos. Urbano VII, 12 dias. Bonifácio VI, 15 dias. Celestino IV, 16 dias. Origem dos papas: 237 europeus, maioria italianos. 8 asiáticos, 3 africanos, 1 americano, Francisco. Renúncias: poucos papas renunciaram, como Celestino V, 1294, Gregório XII, 1415 e Bento XVI, 2013. Cismas e antipapas: o grande cisma do Ocidente, 1378-1417, foi o mais grave, com até 3 papas rivais. Antipapas não são incluídos na lista oficial. Metodologia e fontes. A lista de papas é baseada no Anuário Pontifício, considerada a fonte mais confiável, com correções feitas em 2001. Informações sobre Francisco e os papas recentes foram complementadas por fontes jornalísticas e do Vaticano, como CNN Brasil, G1 e UOL, que confirmam sua morte em 2025 e detalham os pontificados modernos. Dados históricos foram cruzados com a Wikipédia e outras fontes acadêmicas para garantir precisão. Desde São Pedro até Francisco, os 266 papas moldaram a Igreja Católica e influenciaram a história mundial, alternando entre papéis espirituais e políticos. Dos mártires dos primeiros séculos aos reformadores modernos, como João 23 e Francisco, o papado enfrentou perseguições, cismas, guerras e mudanças sociais. Francisco,
com seu foco em humildade e justiça social, marcou o século XXI, encerrando seu pontificado em 2025. Agora, a Igreja entra em sede vacante, aguardando o próximo conclave para eleger o 267º Papa. A partir de agora, o que vai acontecer? Com a morte do Papa Francisco em 21 de abril de 2025, a Igreja Católica entra em um período de transição conhecido como sede vacante, sede vazia, durante o qual uma série de rituais e procedimentos são seguidos até a eleição de um novo Papa. Abaixo, explico o que acontece a partir de agora, com base nas regras da Igreja, nos eventos históricos e nas dinâmicas atuais, incluindo possíveis cenários para o futuro do papado. Período de sede vacante, rituais e organização. Durante a sede vacante, a Igreja é administrada temporariamente pelo Colégio dos Cardeais, sob a liderança do Cardeal Camerlengo, atualmente Kevin Joseph Farrell, que assume funções administrativas e organiza a transição. Os principais passos são: confirmação da morte. O Camerlengo atesta oficialmente o falecimento na presença de autoridades eclesiásticas. O anel do pescador, símbolo papal, é destruído para evitar falsificações, e os aposentos papais são lacrados. Funeral e luto. O funeral de Francisco está marcado para 26 de abril de 2025, seguindo o Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Durante 9 dias, novendiales, são celebradas missas em sufrágio pela alma do Papa. Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, conforme seu desejo, em um caixão simples de madeira e zinco, rompendo a tradição de 3 caixões. Congregações gerais. Os cardeais se reúnem para discutir os desafios da Igreja e preparar o conclave. Essas reuniões permitem debates sobre o perfil do próximo Papa e a formação de alianças, embora campanhas públicas sejam proibidas. Prazo. O conclave para eleger o novo Papa deve começar entre 15 e 20 dias após a morte, ou seja, entre 6 e 11 de maio de 2025. O conclave. Eleição do novo Papao. Conclave é um processo secreto realizado na Capela Sistina, onde cardeais eleitores, com menos de 80 anos, escolhem o sucessor de Francisco. Atualmente, existem cerca de 135 cardeais eleitores, sendo 108 nomeados por Francisco, o que reflete sua influência no colégio. Funcionamento. Os cardeais ficam isolados, conclaves com chave, na Domus Sanctae Martae, sem acesso ao mundo. Externo. A votação ocorre até que um candidato obtenha 2/3 dos votos. São realizadas até 4 votações por dia, 2 pela manhã, 2 à tarde. Fumaça preta indica que não houve eleição. Fumaça branca sinaliza a escolha do novo Papa. Após a eleição, o Papa eleito aceita o cargo, escolhe seu nome e é apresentado ao mundo com a frase Habemus Papam. Fatores de influência. Reformas de Francisco. O próximo Papa terá que lidar com o legado reformista de Francisco, como a abertura a leigos e mulheres, a ênfase na sinodalidade e o diálogo com minorias. Especialistas acreditam que o escolhido será um progressista moderado, capaz de consolidar essas mudanças sem provocar rupturas com setores conservadores. Polarização. Há tensões entre alas progressistas e conservadoras. Grupos conservadores, especialmente nos NIR-CIO, expressaram oposição a Francisco, o que pode influenciar alianças no conclave. Geopolítica. A universalidade da Igreja, reforçada por Francisco, com nomeações de cardeais de regiões periféricas, pode levar à escolha de um Papa não europeu como um africano, asiático ou latino-americano. Candidatos cotados para o papado, embora não haja favoritos oficiais.
Alguns cardeais são considerados papabile, potenciais papas, com base em sua proximidade com Francisco, experiência e perfil. Abaixo, os principais. Nomes especulados. Pietro Parolin, Itália, 70 anos. Secretário de Estado do Vaticano. É um diplomata experiente e considerado bergoliano, alinhado com Francisco. Sua habilidade em negociações internacionais, como com a China, o torna um forte candidato. Jean-Marc Aveline, França, 66 anos. Arcebispo de Marsella. É comparado a João XXIII por sua simplicidade e foco em imigração e diálogo interreligioso. É visto como um continuador das reformas de Francisco. Matteo Zuppi, Itália, 69 anos. Arcebispo de Bolonha, é próximo de Francisco e ativo em questões de paz. Sua influência na igreja italiana o coloca como um candidato forte. Luiz Antônio Tagle, Filipinas, 67 anos. Ex-arcebispo de Manila, é carismático e defensor das reformas de Francisco. Representaria a continuidade e a ascensão de um papa asiático. Sérgio da Rocha, Brasil, 65 anos. Arcebispo de Salvador, é mencionado como um outsider. Sua nomeação para o Conselho de Cardeais por Francisco elevou seu perfil. Outros nomes: Mário Gretsch, Malta, 68 anos. Secretário do Sínodo dos Bispos, é um defensor da sinodalidade. Pier Battista Pizzaballa, Itália, 59 anos. Patriarca de Jerusalém, é um símbolo de diálogo no Oriente Médio. Protase Rugambwa, Tanzânia, 64 anos. Representa a crescente influência africana na igreja. Peter Erdo, Hungria, 72 anos. Conservador, é influente na Europa e pode atrair votos de alas tradicionais. Observação: o ditado "quem entra no conclave como papa, sai como cardeal", reflete a imprevisibilidade do processo. Francisco, por exemplo, não era um favorito em 2013. Cenários para o futuro do papado ou o próximo papa enfrentará desafios globais e internos, moldando o futuro da igreja. Aqui estão os possíveis cenários. Continuidade das reformas. Um papa, alinhado com Francisco, como Parolin, Aveline ou Tagle, consolidaria a sinodalidade, a abertura a leigos e mulheres e o foco em questões sociais, migrantes, pobreza, meio ambiente. Isso manteria a igreja em diálogo com o mundo moderno, mas poderia aprofundar divisões com setores conservadores. A sinodalidade, promovida por Francisco, pode se tornar um pilar, com maior participação de fiéis nas decisões da igreja. Retorno conservador. Um candidato mais tradicional, como Erdo ou até Robert Sarah, mencionado em círculos conservadores, poderia frear algumas reformas, reforçando a doutrina tradicional e o centralismo romano. Isso agradaria alas conservadoras, mas arriscaria alienar fiéis progressistas e regiões periféricas. A pressão de grupos conservadores, especialmente nos Yuxsibuiwa, pode influenciar, mas a maioria dos cardeais eleitores foi nomeada por Francisco, favorecendo a continuidade, novo perfil geográfico, a eleição de um papa africano, como Rugambwa, ou asiático, como Tagle, refletiria a universalidade da igreja e o crescimento do catolicismo no sul global. Isso poderia mudar o foco do papado para questões regionais, como pobreza extrema e perseguição religiosa. Um latino-americano, como Sérgio da Rocha, manteria a influência da América Latina, mas é menos provável devido à recente eleição de Francisco. Desafios globais. O próximo Papa lidará com guerras, como na Ucrânia e no Oriente Médio, mudanças climáticas, secularismo e escândalos de abusos sexuais. A habilidade diplomática e a capacidade de unir a igreja serão cruciais. A relação com a China, iniciada por Francisco, será um ponto sensível, especialmente se Parolin for eleito. Profecias e especulações.
A profecia de São Malaquias, uma lista medieval controversa, sugere que Francisco seria o penúltimo papa, seguido por Pedro o Romano, associado ao fim dos tempos. No entanto, a profecia é considerada não confiável por estudiosos, possivelmente forjada no século XVI. Nostradamus também previu a morte de um papa idoso em 2025, mas suas profecias são vagas e abertas a interpretações. Essas teorias geram curiosidade, mas não têm peso teológico. Impactos imediatos e de longo prazo, igreja em transição. A morte de Francisco encerra um pontificado transformador, marcado por tolerância, diálogo interreligioso e reformas. O próximo Papa herdará uma igreja polarizada, com conflitos entre progressistas e conservadores. Brasil e América Latina. A influência latino-americana pode diminuir, mas cardeais como Sérgio da Rocha mantêm a região relevante. Os 7 cardeais brasileiros eleitores terão peso no conclave. Vaticano como instituição. O papado continuará sendo uma força espiritual, mas seu poder político direto é limitado desde a perda dos estados pontifícios. Alguns sugerem que o Vaticano pode se tornar mais um centro espiritual, sem influência política significativa. Jubileu de 2025. O jubileu em andamento com o tema Peregrinos da Esperança pode ser afetado, com eventos como a canonização de Carlo Acutis suspensa. O novo Papa definirá o tom para o restante do jubileu. A partir de agora, a Igreja Católica seguirá rituais tradicionais, com o funeral de Francisco, o período de luto e o conclave para eleger o 266 no Papa. O processo, que começa entre 6 e 11 de maio de 2025, será marcado por negociações secretas e pela busca de um líder capaz de unir uma igreja dividida. A escolha provavelmente favorecerá um continuador das reformas de Francisco, como Parolin, Eveline ou Tagle, mas surpresas são possíveis, como um papa africano ou asiático. O futuro do papado dependerá da capacidade do novo pontífice de consolidar as mudanças de Francisco, enfrentar desafios globais e manter a relevância da Igreja em um mundo em transformação. Profecias apocalípticas, como a de São Malaquias, são especulativas e não devem ser levadas a sério. Fique com Deus e até o próximo vídeo.